foi o título, como disse o nosso irmão, não separeis o que Deus juntou. E nesse capítulo, ela vai falar da indissolubilidade do casamento. É interessante fazer uma pequena introdução em que todo o Evangelho, desde o primeiro capítulo ao 20º, então, como eu estava falando, Kardec, ele fez uma introdução, começou com a sua introdução, nos 28 capítulos, a introdução explicando tudo sobre o Evangelho de Jesus. E cada capítulo ele disseminou, cada capítulo, o comentário dele, o parecer, o ponto de vista de Kardec. E nesse capítulo 22, não separeis o que o homem juntou, há apenas o comentário de Kardec. E não tem as instruções ou comentário dos espíritos. Eu acho até porque os espíritos, como disse, a união dos sexos, a união, esse casamento nesse planeta Terra, eu não vou dar instrução nenhuma, não vou dar instrução nenhuma, como diz o ditado. Cada um lá que resolva o seu problema no sentido do amor, é óbvio, né? Os espíritos sempre estão nos dando orientação, nos dando aqueles comentários dos espíritos e contribuir para conosco aqui nesse planeta Terra, não é? Muito bem, mas nesse capítulo não tem instruções dos espíritos, tem apenas instrução de Kardec. E Kardec, nas instruções que ele está falando, ele começa já nos falando de uma passagem de Mateus, que é do capítulo 19, do versículo 3 ao 9, que eu trouxe aqui. Como é que eu faço para eu poder ler? Viu, eu falei diabetes, né? A vista. Eu falo muito isso, a Neuza disse assim: por que você fala? Eu falo porque Jesus falou: brilhe a vossa luz. E eu tenho que falar para que veja, atingiu a minha vista. E estou até sem óculos, deixa eu pôr óculos. Estou vendo tudo nublado. Não estou enxergando você direito. Agora sim, clareou mais. Tá? A gente esquece até dos acessórios que a gente tem que usar. Né? E eu, por causa disso, eu tenho uma lupa lá na minha casa, que a minha lupa é lupa eletrônica. Eu coloco, eu leio na lupa, né? Que a dona Neza vê o livro, eu leio muito rápido, assim, dá dor de cabeça, você muda, mas já acostumei, né? Ler com a lupa que aparece na televisão. Então, é essa lupa que me ajuda na minha leitura. Então, ele nos falando da indissolubilidade do casamento, como já falei que está em Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9, ele diz assim: também os fariseus vieram ter com ele quem? Jesus, para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Olha que está escrito aqui, os fariseus vieram ter contato. A gente pensa assim, vieram tentar Jesus, né? Mas nós vamos ver que não, eu vou explicar isso. E Jesus respondeu: não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Porque então retrucaram eles. Veja, novamente os fariseus. Porque então retrucaram eles. Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério.
e que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Vamos aqui, meus irmãos, como diz vamos aqui comentar agora o que eu falei aqui. Vejamos, aqui ele está dizendo, fazer uma pequena introdução dentro do que ele está falando. Aqui ele está falando que os fariseus vieram ter com Jesus e para o tentarem, está escrito aqui, e eles para tentarem lhe disseram. Então, pera um pouquinho, será, aqui está escrito assim, mas vamos analisar o que eu estudei. Os fariseus, na época, eles eram doutores da lei, legisladores, e lá eles tinham um costume de se encontrarem os legisladores para discutir as leis, para estudar as leis, para ver se aquela lei estava certa ou não, para ver o conhecimento de cada um. Então eles se encontravam, e havia duas escolas naquela época, a escola de Shammai e de Léu. A escola de Shammai, ela dizia isso que está aqui, que será permitido ao homem se desodar. Então, ele está falando, não, nisso que foi dito o homem, diz aqui, deixa eu ler para os irmãos ver, o que a escola de Shammai falava. Somente permitido ao homem despedir sua mulher, por que motivo? Pelo adultério. Então essa era a lei da escola de Shammai. Mas a escola de Léu já era mais branda, ele falava. Na escola de Léu ele não teria problema. Se porventura a mulher, que se desposasse aquela mulher queimasse a comida, não lavasse a roupa, não cuidasse da casa, não fosse aquela esposa legal, já podia despedir, não teria problema. Então eles estavam estudando. Essas que as perguntas que foram feitas para Jesus. Se Jesus era tido assim, na época, ficaram aqueles seres daquela época, veja que são 2000 anos. Se Jesus estivesse encarnado, neste planeta Terra, viesse aqui no Brasil, no século XXI, não seria isso que ele ia responder. Ele respondeu isso que foi respondido, da dureza dos vossos corações, ou da mulher adúltera. Ele respondeu isso porque era daquela época. Aquele povo, os fariseus, que está falando aqui, eram os doutores da lei, os legisladores. Vou fazer aqui uma comparação, um exemplo. Por exemplo, quando se reúne os ministros do Supremo Tribunal Federal, reúne aqueles ministros para estudar o quê? As leis, para ver se aquilo que está sendo ali, aquela lei, são doutores que são reunidos, né? Então para discutir leis, assim como hoje se reúne no Supremo Tribunal Federal, naquela época se reuniam também para poder estudar essas leis. Como é que devia ser feito? Como será que, para ver aquele que tinha conhecimento, como é que será que era? Todavia, não era depois do divórcio. Naquele tempo também havia esse divórcio, porque se dava carta de despejo, né, para a mulher, despejo, que não aluguel, dava carta para ela, porque aquela carta era como se fosse o divórcio na mão. Mas naquela época também, é interessante falar, o homem, quando ele falou que aqui deixava pai, mãe, filho para se juntar com a mulher, naquela época tinha dote. Olha só que os homens recebiam dotes, né? Você imagina se vocês, as mulheres, tiverem que dar dote, o pai tem que dar dote, o pai dava dote sim, porque quando se despedia da família, o homem se despedia da família, se desligava da família. Ele estava desligado completamente da família. Então ele recebia aquele dote do pai para receber aquela mulher, para que pudesse dar àquela mulher condições de vida para ela. Quando ele ia se separar daquela mulher, ele tinha que chamar aquela mulher, dar carta para a mulher, por que ele estava separando da mulher, e ela ia devolver parte do seu dote, porque ele recebeu o dote. Então tinha que dar parte do seu dote para aquela mulher, a mulher ia continuar. Então, eu estou fazendo pequenas explicações para que nós possamos entender por que, meu Deus, será esses fariseus, esses doutores, infelizes fariseus, tentar Jesus, coitado, Jesus não era coitado.
Era porque era para decidir. E como Jesus, para decidir aquilo lá, ele tinha que trocar uma lei civil por outra lei civil. Tinha que trocar, não tinha outro meio. Porque se Jesus fosse concordar com aquilo que ele estava falando, com tudo aquilo lá, havia também naquela época, não lembra da passagem da mulher adúltera? Naquela época havia-se a lapidação. Naquela época, por exemplo, a mulher adulta era o que apedrejada. Não lembro aquela vez que vieram tentar Jesus, está lá no Evangelho, vieram falar com Jesus. Jesus falou assim: o que devemos fazer? Devemos jogar pedra ou devemos perdoar? Será que devemos? Aí Jesus, quando ele falou assim: não é. Olhou para eles, Jesus lia o pensamento: atira a primeira pedra, quem não tem pecado. Atira a primeira pedra. Então, como havia essa lapidação, Jesus teve que trocar uma lei civil por outra lei. Não tinha meio. Então, porque as leis são variáveis. Daquela época era para aquela época. Não tinha como Jesus falar. Jesus trocou, por exemplo, está aqui as leis variáveis, as leis humanas, que são leis civis variáveis, são a exigência da civilização, regular relações sociais ao interesse da família. O que se faz hoje? Hoje, através do divórcio, a lei que é a lei variável, qual é a lei variável? A lei de quem quer ouvir. A lei de quem é invariável? Não muda. A lei do Pai Celestial. Quem é o Pai Celestial? É Deus. Essa é invariável. A lei variável, que ela é mutável, essa daí não são as mesmas em todo o país. No Brasil uma coisa, na outra é outra. Veja que quando foi dado o divórcio, o Brasil foi dado o divórcio, era apenas um divórcio. Um dia do divórcio. Não podia, se você divorciasse pela primeira vez, você não voltava a casar, era só uma vez. Hoje, você se casa quantas vezes for necessário. A lei é aberta, então a lei é mutável. A lei do homem é mutável. Depende do progresso de cada país, depende da inteligência de cada país, depende da cultura de cada país. Então, cada país tem uma lei do divórcio, como pode e como não pode, como é. Tudo para poder preservar o que? A família. A família. Porque você não vê a proteção para a família. Você imaginou o que poderia acontecer? Hoje não. Antigamente, a lei, o casamento era só casamento por união, nós vamos falar da união aqui também, como acontece. Antigamente tinha a lei que o marido casava com a mulher, e quando se casasse com ela, na morte, ela era dona do que era seu, e você era dono dos pais, do que o pai dela tinha, o que ela tinha. Hoje já não. Hoje tem a lei, como é que fala a lei? Eu casei tanto, 16 anos casando, falando disso, e chega aqui e dá um branco. Por exemplo, tem a lei que é parcial. A parcial eu estou lembrando, a primeira lei. Comunhão de bens, obrigado. Ainda bem que tem que ter os universitários que possam auxiliar. Então, comunhão de bens. Hoje não, hoje a união parcial, essa união de comunhão parcial, é aquela que você casa dali para frente, o que os dois ganharem tem que repartir dos dois. Mas o que se comunica de herança não vai para o marido nem vai para a mulher. Então já mudou. Ou com separação de bens. Também se casa com separação de bens. Fiz vários casamentos com separação de bens. E a maioria dos casamentos, não que a comunhão de bens não existe. Você pode fazer comunhão de bens, se tem sua vontade, você pode fazer. Todavia, o que se faz mais é parcial. Bom, e a união dos sexos naquela época, que Deus não passou, a união dos sexos naquela época era a união dos sexos para quê? Para que os dois se unissem numa só carne, está aqui falando, numa só carne. Para que numa só carne? Para que os dois fossem unidos, para quê? Para gerar os filhos que iam morrendo.
Porque se não tivesse a união do sexo para gerar os filhos, ou os dois vai morrendo e não tem, não gera filho, o que vai acontecer? Os que tem, o que Deus colocou, não colocou, vai acabar. Então a geração de filho, pode notar que até hoje a geração de filho é pela união do sexo. Se não for por estar unido, o que acontece? Você pega o esperma do homem com a mão da mulher, coloca lá no gelo, para um dia eles quiserem ter filho, ou aquele passar para outras pessoas que não serão os pais biológicos, serão apenas aquele que você pegou o óvulo com o espermatozoide lá que está na geladeira. Você pega de outro, você não sabe de quem. Diz que não é permitido saber de quem é aquele óvulo que está lá. Então, mas de qualquer forma, é para a união do sexo, é para gerar filhos. Uma coisa para gerar filhos. Não existe a ciência, ainda não existe. Estou vendo que eu corri do clone? Eu corri do clone para clonar ou não clonar, mas esse coisa de clonar ou não clonar, como é que é? Vai ser o mesmo, a pessoa não vai? Aí parou tudo. Por que parou tudo? Porque por enquanto não chegou o momento adequado da ciência e do povo estar preparado para que haja a formação de seres no planeta, qualquer planeta que seja, sabe Deus o planeta mais adiantado aí, espíritos mais evoluídos, pode ser que ainda nem no Evangelho fala-se disso. No estudo kardeciano também não se fala ainda, mas nem tudo foi passado para nós ainda da doutrina espírita. Assim como muita coisa que nós estamos ainda não foi passado para nós, porque nós estamos ainda no planeta de prova e expiação. Muito bem. Agora, exposto esse pequeno problema, essas pequenas introduções que eu fiz aqui sobre essa dissolubilidade do casamento, nós vamos falar das coisas atuais hoje. Né? Nós temos as coisas anteriores, capítulo 5, que fala por que nós estamos aqui sofrendo. Agora nós vamos falar do problema nosso atual, do casamento atual. Nossa viagem aqui no planeta Terra, comparado, nós chegamos aqui, nossa vida na Terra comparado com uma viagem. Para uns, ela dura muito, porque chega a 100 anos, passa de 100 anos, que minha sogra foi 101, tem gente hoje 124 anos, né? E para outros dura a passagem que a vida nesse planeta é muito pouco tempo, né? Então, se a nossa viagem, vou comparar essa coisa, vamos comparar também essa viagem como se fosse uma viagem de turismo e uma viagem de negócio. Na viagem de turismo que nós fazemos aqui quando reencarnamos, nós reencarnamos, Jesus que só encarnou. Então nós reencarnamos no planeta Terra, aqui nós chegamos, meus irmãos, nesse planeta Terra, vamos comparar, nós falamos da viagem turística de negócio. A viagem de turismo é bem delineada, tranquila. Por quê? Para nós relaxar o nosso estresse, da nossa luta, do nosso dia a dia, que nós pegamos a férias. Então nós vamos viajar, arrumamos dinheirinho, vamos. Quando nós vamos viajar, chegamos aqui, se comparando com o setor de turismo, nós vamos viajar, nós ficamos onde nós programamos, nem programamos às vezes, vamos para tal lugar, hoje você reserva hotel, reserva tal, mas você vai reservar um hotel mediante o valor que você tem dinheiro, não é isso? Você chega lá, nós chegamos aqui, fazemos essa viagem, ficamos lá naquele local, dependendo do dinheiro que nós temos, e do tempo que nós temos, a nossa ação do tempo da férias, o tempo nós ficamos, se ainda não temos tempo e não temos dinheiro, o que fazer? Voltamos mais cedo para casa, não é isso? Mas é viagem de negócio, nós estamos fazendo uma analogia para me dar para o segmento que eu quero falar. Na viagem de negócio, então, ela é bem programada. Nós vamos fazer uma viagem para qualquer lugar, lá já está programado onde que nós vamos fazer um tal negócio. Nós chegamos lá, nós vamos fazer esse negócio. Esse negócio é bem estudado. Nós estudamos, não está querendo fazer, você faz bem estudado. Se você tiver sucesso com o negócio, você foi para fazer negócio, para ter um negócio, para ter sucesso. Se você for ter o sucesso, você vai voltar feliz, tranquilo, muito feliz, os viajores voltam felizes da vida, porque teve sucesso no seu negócio, né? E esse negócio, dessa vida aqui na Terra, é para nós adquirirmos virtudes e sabedoria. Então, se tivermos, a viagem que nós estamos fazendo aqui não é de turismo, a de Xamari é mais tranquila, né? De negócio, é Xamari, está mais tranquila. Agora, de Léo é mais pesada, né? Ela é mais pesada.
Você não é, ela não é lei, ela é difícil. Então, a gente chega aqui, e se você faz uma lei de negócio, tá legal, você corre tudo bem na sua vida, ótimo, feliz. E se nós chegamos aqui para ter virtude e sabedoria, para nós ter um progresso. Então, se chegamos aqui, do meu ponto de vista, não é porque eu estive 16 anos juiz de casamento, quem registrou, é isso ou não? Eu dou muito valor ao casamento, porque o casamento, do meu ponto de vista, meus irmãos e minhas irmãs, é uma viagem das mais importantes que nós fazemos neste planeta, em qualquer planeta, onde haja o casamento. O casamento, a união dos sexos, porque vem esse casamento, Deus vem formar o que? Uma família. Nós temos que formar uma família. E como é que essa família? Essa família é o pai, mãe, os filhos. Porque Deus queria essa união que Deus nos autorizou desse planeta Terra e nos colocou aqui, é a união do céu para termos os filhos, para manter para que possa reencarnar os espíritos que precisam reencarnar, né? Não é isso? É isso. Todavia, Jesus queria a união do sexo e que os dois fossem um só, para que pudessem encaminhar os nossos filhos, né? Se nós encaminharmos os filhos, nós aqui casamos, reunimos, nós somos dois aqui com paz, com muita paz, com muito amor, com muito entendimento. Por quê? Porque nós temos nossos filhos para encaminhá-los. Se houver paz no nosso lar, nossa casa for um lar, porque nem toda casa é lar. Tem casa que é uma casa bonita, não adianta você ter uma casa linda, bonita, uma mansão, mas se lá não tem paz, não tem amor, lá é apenas uma construção de alvenaria, de beleza externa, mas não interna. Não há beleza interna, não há Deus ali naquele lar. Então o que acontece? Porque não é lar. Lar só é onde há paz, onde há amor, onde há solidariedade, onde há fraternidade. Lar é aquele que você termina o seu dia de serviço, você não vê a hora de você chegar no seu lar. Você tem vontade de estar dentro do seu lar. Então esse é o lar. Todavia, meus irmãos, aquele que vem, que chega no término do seu trabalho, ele não tem prazer de chegar em casa. Por quê? Porque não é o lar. Mas quem é o culpado? Essa pessoa que não está querendo chegar, ela também é culpada disso. Ela também é culpada. Então a gente chega aqui nesse planeta Terra, para que nós possamos, aqui essa viagem, porque se não houver paz na família, não há paz no mundo. Porque a paz começa dentro da família. Se Jesus mudou os 10 mandamentos de Moisés, que um só, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, onde está o nosso próximo mais próximo, meus irmãos? O próximo mais próximo está dentro da nossa casa. Se nós não sabemos amar, não se damos com aquele que nós formamos no nosso lar, quando meus irmãos podem dizer, mas por um pouco. Mas tem muito caso que temos que separar, óbvio. Deus não é contra o divórcio. Deus não é contra o divórcio. Por que não é contra o divórcio? Por quê? Porque, sabe, Deus quando falou unir, mas unir no quê? No que nós temos que unir? A lei de Deus, o qual é? O que Jesus veio pregar? A lei de Deus. 2 vogais e 2 consoantes. O que é? Fale, o que é? O A. 2 vogais e 2 consoantes. O amor. É o amor. Então, aonde que se nós não amamos aquele mais próximo nosso? Mas é muito... Lógico, não tenho dúvida. Eu vou falar desses casamentos, né? Vou passar um pouquinho só, viu, meu irmão? Dos 30 minutos. Foi falar 30 minutinhos. Vou passar um pouquinho só, para poder concluir o meu raciocínio que eu quero passar. Então, a gente, que nós aqui que chegamos nesse planeta Terra, esse planeta o que é? De provas e expiações. Se esse planeta é de provas e expiações, nós estamos aqui ou provando ou expiando. Então, essa é a prova. O que é? Prova o espírito que pede para mim passar por uma prova. Expiação são débitos do passado. São dívidas que nós contraímos no passado. E aqui nós chegamos. E muitas vezes nós chegamos aqui e nós passamos mais expiação do que prova. Prova expiações, mais expiação do que prova. Mas nós que estamos aqui nesse planeta Terra, quando Jesus sintetizou os 10 mandamentos num só, nós aqui temos que... É difícil.
É muito difícil, mas é ali que é o nosso entendimento, é ali que é a nossa prova, é ali que é a nossa expiação, é dentro de quatro paredes. Ali aqueles filhos que Deus nos envia, que eles têm que encontrar um porto seguro, porque se não for um porto seguro, eles vão um dia ter o caminho que eles vão fazer, porque os filhos não são nossos, os filhos não são nossos. Não adianta você ficar ali na luta, ele vai crescer, ele vai se desligar, não vai desligar de nós. Filhos que são aqueles que são filhos nossos eternamente, são aqueles com problemas excepcionais. Aquele chega, ele vai ter que ficar conosco, não tem como, né? A gente fica com ele até o final da nossa partida. Mas os outros filhos, eles vão cada um tomar o seu rumo de vida. Um dia eles são, é que nem um passarinho. Quando eles criam asa, batem asa, os passarinhos voam, tem o seu voo livre, vão embora, né? Então nós somos a mesma coisa. Nós vamos embora no bom sentido que estou falando, sair debaixo das nossas asas. Eles vão tomar o seu caminho. Se ele tiver um porto seguro, um lar de amor, de solidariedade, de fraternidade, de bondade, ele estará ali numa escola de chamar. Ele é uma escola que está ali, naquela escola que ele está aprendendo. Os filhos são aqueles que nós, quando eles estão no nosso poder, na nossa responsabilidade, nós temos por dever, quando aquele filho mais difícil, que os filhos são diferentes, 5 dedos são diferentes, os filhos são diferentes, um é melhor, outro não, outro tem um problema, outro não tem. Pode ver os seus filhos, nossos filhos não são iguais, então, mas não são iguais mesmo. Então uns precisam de mais, puxando mais a orelhinha dele, segurando no bom sentido. O outro você pode dar mais abertura, deixar eles mais livre, mais à vontade. Mas já tem aquele outro que só tem uma árvorezinha, que ela está torta, e quando a árvore está torta, está pequenininha, o que nós fazemos? Colocamos uma estaca do lado dessa árvorezinha, que está pequenininha ainda, e amarramos uma corda, não arame. Não vai amarrar um arame. Você não vai, quando eu estou falando arame, você não vai pegar no seu filho, não é através de pancada que nós vamos educá-lo, mas você vai pegar uma corda, vai até ter cuidado, pôr o isopor ali em volta dela, para não apertá-la, para não crescer dentro daquele arame, judiando daquela planta. Você vai fazer aquela planta puxando a estaca para que ela cresça direito, para que saia aquela tortura e cresça direitinho, não é isso? É assim que nós temos que fazer. É isso que Deus nos mandou, é isso que Deus quer a união de ser século, é isso que Deus quer os dois juntos numa carne só. É isso que está ali, porque ali é a primeira escola. É a primeira escola, que pode ser escola de chamar, que pode ser escola de ler. Se deixarem tudo à vontade, não é assim, né? Então, meus irmãos, há 5 tipos de casamento. No livro Estudando a Eternidade, capítulo 18, no título Espiritismo e Lar. Espiritismo e Lar, nesse título ele nos fala dos 5 tipos de casamento. Que tem o casamento ocasional, tem o casamento provacional, tem o casamento sacrificial, tem o casamento afins, de afinidade, e tem o casamento transcendental. Eu vou falar aqui para os irmãos, em rápidas palavras, falando do casamento ocasional, tá? O casamento ocasional é aquele que 2 seres se encontram, e esses seres se encontram, a moça bonita, né? Aquela moçona bonita, né? Nossa, que bonita! Você olha, se encanta com o quê? Com a sua beleza. Aquele homem, né? Aquele homem charmoso, pratica lá como é que nessas escolas que tem de academia, tá vendo? Tem que ter os nossos ajudantes, né? Os universitários. Pratica academia, tudo sarado, a moça olha, barbaridade, se encanta, né? E ali apenas um encanto, né? Ou o marido, aquele moço, não sei, é muito bonito, mas tem um salarião gordo, né? Cara, tem um salário, é um empresário, a moça se encanta, até qualquer um se encanta, até qualquer moça, mulher se encanta, né? Qualquer uma que gosta de coisas materiais, é óbvio que eu estou falando. Então ela se encanta,
Ou a moça, aquela moça bonita também, sarada, ou que não é muito bonita, mas tem um salário gordo também. O homem, opa, essa aqui é meu porto seguro. Então vai. O que é? Um casamento ocasional. Por que ocasional? Porque o ocasional porque foi por interesse. Interesse ou pela beleza, beleza, que você se encanta com a beleza, se encanta com a mansão, com a casa bonita por fora, mas você não sabe por dentro como é que é, né? Então a gente se encantou com aquilo, meu Deus, vi por fora, ela tão bonita, né? Mas por dentro não está legal. Então casou, que vai durar, tem duração esse casamento? Não tem duração, é óbvio, não tem. Então o casamento, eu vou falar do sacrificial. Sacrificial é o casamento de almas iluminadas. Almas iluminadas com almas inferiorizadas. Alma inferiorizada. Então aquela mulher casa com aquele homem, né? E casa com aquele homem, ela é alma iluminada. E ele, né, não descobriu isso, casou com aquela alma inferiorizada. O cara bebe. Nossa, chega em casa, quebra tudo, a gente fala, como é que pode? Se era a mulher aguentando esse homem, meu Deus do céu. Mas era a alma iluminada, ela aguenta, ela é perseverante. Eu vou ver se eu consigo mudar, sabe? Uma alma iluminada que é ligada no Evangelho de Jesus, ela aguenta. Tem coisa, outro homem também que pega a mulher, que meu Deus do céu, você fala, como é que esse homem está aguentando essa mulher, meu Deus? Alma iluminada, aquela alma interiorizada, então aguenta tudo lá. Se ela deixa aquela pessoa, ele vai lá para o fundo do buraco, aí ele está perdido. Aí, nossa, aí ele está, então ela aguenta. São pessoas, espírito iluminado, que te contraíram. O que foi que fizeram numa vida passada? No capítulo 5, no vida das atuais, das inferiores, das atuais. Então, ela vem, parece que ela vem para casa com aquela pessoa para poder ver se vai restaurar um problema do passado. E ela está lá aguentando, né? Tá? Então, essa é a sacrificial. A FIS, é muito pouco o caso de você ver de almas com afinidade nesse planeta Terra. É muito pouco. Você conta assim, se vamos dizer 100 por 1. Não vamos ser muito otimista, muito pessimista também. Vamos dizer 100 por 1. Você conta aquela alma que se vieram afins, né? Então tudo legal, mãozinha dada, uma maravilha, meu Deus. Bom, mas essa transcendental nem existe aqui. Vai existir, meus irmãos, sabe quando que vai existir? Quando nós somos espíritos puros. Quando nós transformarmos espíritos puros, todos nós transformarmos espíritos puros, nós vamos ter uma união, não vai ter separação, não vai ter nada, vai ser uma maravilha. Eu imagino essa maravilha, meu Deus do céu. Que bom a transcendental. O afinge é pouco, o transcendental nem existe. Então, o que tem mais nesse planeta Terra? O que? São os provacionais. Os provacionais é aquela que vem para provar. São aquela pessoa, nós que começamos a namorar, é interessante, a gente começa a namorar aquela moça bonita, a gente tem aquela simpatia por ela, e eu gosto mesmo por simpatia, se encanta muito, não encanto, mas você olha, sabe aquele olhar que você olha e fala, mas é essa aí, parece que é aquela, ou é aquele ali, ela olha, os dois se cruzam naquele olhar, começa a namorar, a gente olha, a gente faz de tudo, né? A gente só mostra coisa boa quando está namorando, não é, meus irmãos? Quando está namorando é uma beleza, meu Deus, a gente trata meu benzinho, meu amor, é beijinho, nossa. A gente esconde a manga da gente, nós escondemos o que nós somos. E ali nós vamos namorando. De vez em quando, conforme o tempo vai passando, eu sempre aconselhava aqueles que me procuraram para casar, eu digo, olha, não namore um pouco, namore uns 2 anos, pelo menos 2 anos, para você conhecer um pouquinho aquela pessoa, porque você para conhecer, você tem que comer não 1 quilo, quase um saco de sal para conhecer. Eu estou há 60 anos junto com a dona Neuza, de vez em quando ela fala, ano observado, não conhecia, então você é um grande artista, não estou? Então, mas é assim mesmo, nós vamos nos conhecendo aos poucos, né? Vai aparecer mais, aí quando a gente está namorando, a gente pensa assim, puxa vida, mas olha, ela ficou brava, ela não sei o que, mas isso aí vai mudar quando casar. E muda mesmo, você notou que muda? Mas muda para pior. Não muda para melhor, muda para pior, sabe?
Bom, todo mundo para melhor, mas tem que pensar, depois do casamento essas coisas vão melhorar. Você pode dizer, não muda. Por quê? Por que não muda? Porque nós estamos ainda encarnados num plano, num terreno, num planeta de prova e expiação. E se nós estamos aqui de prova e expiação, por que nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs? Porque nós somos atrasados. Nós estamos no segundo estágio. Nós estamos no segundo estágio. Esse estágio que nós estamos agora, do primitivo, nós passamos para prova e expiação. Estamos passando agora o quê? Para quê? Para o plano de regeneração. Está havendo a transição planetária agora. Agora não, vamos dizer, a transição planetária vem desde a época que Jesus encarnou. Ele encarnou aqui porque para já começar a mudar essa nossa atitude aqui nesse planeta. E ainda estamos numa atitude, meus irmãos, da Maria da Penha está aí. Quanta barbaridade que existe, meu Deus do céu. Quanto lar infeliz, quanta lar infeliz, meu Jesus amado. E te passa, tu olha aquele casal, está rindo, lá dentro, você vai mora perto da pessoa, por exemplo. E eu ainda aconselhava muitas pessoas que moravam perto de casais que se degladiavam, brigavam. Note, por exemplo, como nós somos tão atrasados ainda perante a espiritualidade maior. Se nós estamos discutindo com a nossa esposa com o marido, com o filho, discutindo dentro de casa, nós escutamos uma discussão maior no nosso vizinho, nós paramos, olha, você paramos com a nossa discussão. Por que nós paramos com a discussão? Porque eu vi. Olha lá, a gente pode ver, se está lá falando do amor, da solidariedade, da fraternidade, a gente não ouve. A gente vai se ter muito fechado, mas quando você tem uma briga, uma discussão na rua, você corre ver. Essa atitude certa, eu falava para as pessoas, para os casais que eu estava casando, para alguns, para que eu olhava para eles, preciso falar isso. Eu falava. Então, até enchia as paciências de casais que estava casando. Então eu falava para eles assim, meu irmão, quando você tiver uma pessoa que está do seu lado ali, está uma discussão muito grande, ferrenha, vocês orem, pede a Deus, Jesus amado, coloca a paz naquela casa. Nós que somos espíritas, falamos de Jesus amado, tira aqueles espíritos que estão ali, espírito da ruindade, espírito da destruição, tira aquele espírito ali. A gente não, em vez de orar, você fica falando, meu Deus, sabe? O espírito lê o nosso pensamento. Ele lê o nosso pensamento, ele fala, você está lá, agora você pegar. Ele dizia assim, o espírito de lá fala assim, você está gostando, né? Espera um pouquinho, eu vou acabar aqui, eu já vou aí na sua casa. Sabe? Então eu comparo isso como a nossa casa pega fogo. Com quem que você chama quando pega fogo? Quem? Bombeiro. A gente chama bombeiro. Sabe por que o bombeiro vem para apagar aquele fogo? Porque aquele fogo pode virar uma corrente e vai passando de uma casa para outra. Ela vai passando. Então, para que esse fogo não passe de um lugar para outro, o bombeiro vem correndo para começar a apagar, para esse fogo não propagar. E a mesma coisa que eu estou falando daqueles espíritos. Se você se liga, você vai ver, poxa, ele já me vê, não quando, se ore, peça a Deus que tenha paz. Que nós fazemos o nosso evangelho no lar, pedimos a paz. O que nós fazemos? Pedimos para nossos vizinhos, para a nossa rua, aqueles que ali moram. Você já notou? Se todos daquela rua fizessem o evangelho uma vez por semana, que paz, que luz, porque aquela luz implanta naquela casa, a luz envolve aquela família quando você está fazendo o evangelho no lar. Pede a paz, a solidariedade, a fraternidade, a proteção dos espíritos. Então eu quero falar para os irmãos, estava no livro Humberto de Campos. No livro Humberto de Campos, nós costumamos falar, eu lembrei disso porque quando eu estava fazendo contabilidade, era aqui na igreja ainda, faz muito tempo na igreja, e eu tinha uma simpatia, eu vou falar o nome dele porque é muito bom eu falar o nome de pessoas, coisas boas. Chamava-se Zico Franco, trabalhava na Receita Federal. E nós éramos colegas, eu, nosso vizinho, fazendo, era vários coroas fazendo contabilidade. E daí teve uma pessoa que falou,
isso que é uma moça bonita, falando para o outro. Eu estava conversando, seu Zico Franco, Deus o tenha, seu Zico. Quizinho, também o seu ideado, ele falando assim, ele falou, o moço falou, esse aqui é que mulherão que está aí, meu Deus do céu, não é aquela velhice que está lá na minha casa, aquela minha coroa. Falou assim para ele falou para outra. E seu Zico Franco se incomodou com aquilo, falou em voz alta para ele ouvir, olha aí, olha o que está falando. Não se olha no espelho, não vê que ele está velho, mas não vê que ele amou, que a esposa dele era uma mocinha bonita. A beleza vai indo embora. A beleza exterior. Quando a gente está namorando, a gente vê aquela moça se prepara, se perfume, né? Tá bonita, quanta máscara. Antigamente eu não via a Neuza desse jeito, eu não vi, vou falar. A gente via aquelas mulheres com aqueles bob, né? Pareciam um astronauta, lembra? E hoje não, hoje é chapinha. Ainda é mais bonito, é chapinha. Então a gente fazia, preparava, chegava, o homem sempre punha aquela roupa bonita, tá linda, então aquela melhor roupa que ele tinha, punha aquele perfuminho, não era dos muito bons, a gente comprava, né, aquele perfume mais barato, punha aquele perfuminho e tal, para ir namorar. Nossa, a gente escondia tudo, não é isso? Acabei de falar também, mas a gente falava desse jeito bonito, esquece isso. Então, quando o Humberto de Campos fala que um homem muito bem criou seus filhos, com quase beirando seus 60 anos, os filhos já encaminhados, estava ele com a esposa dele sozinho, e ele no seu escritório encantou-se com uma moça muito bonita, encantou-se com aquela moça e falou, meu Deus, bem que eu falava com os companheiros, eu vou trocar a minha por 2,20, né, por enquanto. E deu olho naquela moça bonita lá. E a moça olhou para ele, um homem bem encaminhado, muito bem já estruturado, monetariamente falando, e acabou se encantando com ela e começou a ter uma vida. E a espiritualidade que nós temos, meus irmãos, cada família tem os seus espíritos amigos, os seus espíritos protetores. Então, a espiritualidade, eles se preocuparam. Por meio lá, está se cantando com aquela moça, vai destruir aquele casamento de tantos anos, a espiritualidade. Foram ter lá com o espírito evoluído, um sábio lá da espiritualidade, e falou com ele que eles eram os protetores ali daquela família, aqueles espíritos. E aí foi falar com ele, falou, não, o espírito esse espírito evoluído, esse sábio da espiritualidade, falou assim, não se preocupe, não nada mais do que uma doençazinha para resolver esse problema aí. Mas como doença? Humberto de Campos, livro, não estou inventando. Ele falou, não tem nada mais que uma doença para resolver esse problema. Mas como assim? Eles não entenderam. Não, fica tranquilo. Passado alguns meses, lá eles veem o homem lá, trocando as 2 por 20, né? A dele, o homem lá na cama, doente, prostrado na cama com a doença. A mulher, que a moça que estava encantada por causa dos seus dotes materiais, e não por causa dos seus dotes físicos, porque ele não tinha, né? Não tinha dote físico nenhum. Uma moça de 20 e poucos anos se encanta com uma de 60, não é por acaso. Assim como o moço se encanta com uma mulher de 60, 70, não é pela beleza, não é por nada, ele encontra naquele o seu porto seguro. E quantas moças não fazem isso, né? Então ele deitado, quem é que estava tomando conta dele? Quem que estava tratando dele? Aquela que ele queria tocar por 2,20, que estava cuidando dele na cama. E aquela outra já estava com outro, muito bem de vida, também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo agora essa palestra, eu quero dizer para os irmãos, nós aqui, quando nós constituímos nossa família, e essa família que nós constituímos, aquela família que deveria ser uma família de paz, de amor, muitas vezes nós, por falta de paciência, por falta de tolerância, nós acabamos deixando a nossa companheira. Eu estou falando quando nós estamos, no meu caso, vamos supor eu, Deus, 60 anos juntos,
vê uma moça que me olha e tal, e fala, seu Daniel está muito bem de vida, tem isso, mas essa tem isso, foi a mão dela. Ela junto comigo lutamos uma vida inteira para que nós pudéssemos ter um final de vida mais tranquilo, monetariamente falando. Lutamos, batalhamos, tivemos o nosso problema, tivemos com a família que não tem problema. Quando você está tendo problema, meu irmão, não pense que é só você. Todos nós temos o nosso problema. Não importa se somos milionários, não temos problema. E nosso problema que nós temos, eu costumo falar, temos que ter fé, esperança em uma religião e frequentar essa religião. Não importa qual, mas ouça o Evangelho de Jesus. Se ouvir o Evangelho de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, você vai encontrar o lenitivo para a nossa vida. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é aquela que vem tirar o nosso véu e nos mostrar por que nós estamos passando por esse problema. Não é contra o divórcio, não é contra o divórcio. Porque o divórcio, meus irmãos, ela vem desunir, vem separar aquele que já está separado. Se nós estamos nos separando, o que vai acontecer? Vai acontecer um mal, a dívida vai aumentar. Por que vai aumentar? Não estão vendo que agora, por causa com essa epidemia que todos tiveram que permanecer mais dentro da casa do que fora? O que aconteceu? Quantas desgraças que aconteceu, meus irmãos? Quantos crimes? Quantas separações? Por quê? Porque não frequentam a religião. Porque não faz o evangelho no lar. Por falta de paciência. Por quê? Então nós temos que ter, meus irmãos, sabe o quê? É tolerância. Nós temos que ter tolerância, nós temos que ter paciência, nós temos que ter, até anotei aqui atrás, deixa eu ver se está aqui, para eu falar para os irmãos, nós temos que ter, estou concluindo, viu, meus irmãos? Nós temos que ter aqui, olha, o romantismo, o elogio, nós temos que elogiar, por exemplo, nós temos muitas mulheres, coitadas, trabalham fora, vem em casa, tem que trabalhar em casa. Ela, para a economia, não tem uma empregada, ela tem que lavar roupa, para deixar a comida pronta. Então, nós temos que elogiar, que comida boa que você fez. A roupa que você está vestindo, saber elogiar a roupa da mulher, mas essa roupa se comportou tão bem para você, põe no cabeleireiro, que penteado lindo. Tem marido que não está nem aí, nem a mulher se apronta, arruma, espera que o homem fale, você está bonito, que bonita, não fala nada. Elogio, palavra elogio. Diálogo, ter o diálogo de paz, de amor, de solidariedade. Ele diz, saber ceder. Quando você está vendo alguma diferença, qual o casal que não tem diferenças? Tem diferenças, tem que saber ceder. Eu costumava falar casamento. Quando você estiver nervoso, que a raiva é passageira, não é mesmo? A raiva é passageira. Ela passa, ela vem e vai embora. Então, quando você está com aquela raiva, você quer falar um monte de desaforo para a sua esposa, ou a esposa quer falar agora, põe um pouco d'água na boca, segura a água, não jogue fora, bochecha, cara. Tá? Bochecha, que ela fica parado lá, assim, aí a paciência volta, porque paciência volta, paciência, que a pessoa não é que não tem paciência, nunca teve. Nunca teve. Então, você tenha de paz, de calma, até que ela vá embora. Então, trabalho de casa, você fica, quando um não quer, dois não briga. Dois não quer, não brigam, não vai brigar. Então, fecha a boca, fala, Deus, coloque a paz no celular, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, seja bondoso. Quando o filho chegar em casa, papai, atenda, é naquele momento que ela quer falar. O filho, seja menor, seja maior, que ele chegou, mamãe, ela quer contar oi, filha, fale, seja amorosa, seja bondosa. Você tem um marido difícil, é duro, eu sei que é duro, mas a separação, só há, eu no meu ponto de vista, a separação é só aquela quando você vai se agredir. Se você for a mão não se coloca em ninguém, principalmente na família, na esposa ou no esposo. Não se agride, porque se você deu o primeiro tapa, você pode acontecer que venha acontecer a desgraça maior. Porque não adianta. Então, tenha paciência.
Tenha fé, acredite em Deus. Você está olhando aquela esposa, ela não é, mas não tem as belezas, como diz o irmão psicólogo, olha no espelho, vê que você também não tem. E nós podemos chegar até o final, meu filho, nós chegamos até o final dessa vida. Eu costumo dizer, eu falo com o pai, eu quero ir na frente, eu não quero ficar sozinho não, de jeito nenhum, eu quero ir na frente, porque se eu ficar sozinho, eu não sei me comportar sozinho, perder minha cuidadora, eu fico sem, não tem como, né? Cuidadora e minha esposa, então ela tem que estar livre. O homem quando vai na frente, a mulher consegue realmente a tocar o barco, mas o homem não consegue. Então, que vamos fazer o evangelho no lar. Vamos, agora começamos a frequentar a casa, né? Que bom. Começamos a frequentar, vamos frequentar a casa religiosa que nós estamos, religião boa é aquela onde você vai e encontrou o Cristo no seu coração. Se encontrou o Cristo no seu coração, continue nela, não precisa sair dela. Mas você lembre-se que nós estamos aqui, a doutrina do Espírito nos explica que a verdade que Jesus falou, que ele disse que mandaria o Consolador prometido, o Espírito da verdade, que nos falaria o que ele pôde falar e outras que nós não aguentaríamos que ele falasse. Então, a doutrina espírita veio trazer. Se estamos passando por um problema, algum problema nos fizeram. A dívida que nós temos não foi de graça que ela teve. Então, que possa, meus irmãos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nós possamos, daqui para frente, eu vou fazer uma redundância doravante, nós possamos criar uma fórmula dentro da nossa casa que nós sejamos exemplo para outras famílias, que nós possamos dar exemplo da nossa religião, seja ela qual for, de bondade, de amor, de solidariedade. Não discuta, não brigue e não pense em separação, tá? Separação só no último caso. Se não tiver jeito, separe. Todavia, meus irmãos e minhas irmãs, se nós aqui temos a certeza absoluta, Jesus falou, não passará, a minha palavra não passará sem que passe o tio J da minha palavra, não passará sem que passe o tio J da minha palavra. Nós vamos estar constante quando passar o amor dentro da nossa casa, o amor para que nós possamos um dia se tornar espírito puro, porque casamento feliz mesmo é quando nós formos espíritos evoluídos, espíritos superiores, espíritos muito evoluídos. Aí nós vamos ter casamento de paz, de amor. Por enquanto, o nosso casamento é sempre com prova de atenção. Há momentos felizes e há momentos infelizes. Que Deus abençoe a todos.